Quando Paulo disse que o Evangelho é uma loucura para os ímpios, não estava exagerando. Não poderia, pois era divinamente inspirado. A verdade, então, é que tudo na vida cristã mostra-se ao contrário daquilo que o mundo compreende e entende, a começar pelo motivo de nosso riso, a morte de Cristo. Ninguém ri por alguém morrer. Ninguém se alegra por um ente que parte, que se vai para sempre. Como poderíamos, então, ter gozo na morte tão terrível de Cristo por quem declaramos amor? Certamente é assim porque a morte de Jesus não é comum, não é como as outras. A sua morte é a nossa vida. E é isso que o mundo nega, recusa-se a aceitar. Nossa alegria não é por Cristo ter sofrido, mas por ter sofrido em nosso lugar. Não por ele ter morrido, mas por ter morrido em nosso lugar. E depois de tudo, ainda estar vivo. O Raízes Pentecostais falará sobre aquele que é a nossa alegria, a nossa rocha, a nossa salvação. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Raízes Pentecostais. Hoje estamos juntos aqui pela graça de Deus, o irmão Bruno, a paz do Senhor, meus irmãos, e também eu, para que possamos juntos meditar em mais uma preciosa poesia da nossa harpa cristã. E hoje nós vamos tratar a respeito do lindo poema que é o hino 14 de nossa harpa, hino intitulado Gozo em Jesus, o hino que fala sobre a alegria de estarmos em Cristo. Irmão Bruno, quer começar por onde, meu irmão? Pastor, eu acho que uma frase que me chama muita atenção nesse hino é logo no comecinho, assim, que ele fala assim, ó, que por mim inspirou, ele começa assim, ó que gozo sinto em Jesus, ó que alegria eu sinto em Jesus, que por mim expirou na cruz. Ou seja, aqui ele está fazendo alusão a quando Paulo fala, a cruz é uma loucura. Porque a cruz era um instrumento de tortura, era um instrumento de martírio que os romanos usavam, e aqui a cruz de Cristo, ela trouxe a salvação para nós. Então por isso ela é uma loucura. O livro de John Stott, A Cruz de Cristo, já leu? Já. É um livro muito interessante, fala sobre os aspectos, dentre outras coisas, né, sobre os aspectos históricos da crucificação, e realmente, é como você está dizendo, é uma grande loucura o Evangelho, porque a balança moral do mundo está invertida. E essa inversão impede que o homem veja o quanto a cruz é para si motivo de alegria. Mas não é que nós nos alegramos porque Cristo sofreu. As pessoas não entendem isso, né? Como pode ficar alegre no sofrimento de Cristo? Não é isso. Primeiro, na característica vicária do sofrimento de Cristo. Ele sofreu em meu lugar. Então aí está o primeiro motivo da alegria. Esse sofrimento não é apenas substitutivo, mas esse sofrimento é definitivo. Jesus sofreu uma vez só e o seu sangue é bastante para perdoar o homem de todo o pecado. E aí vem a terceira causa da alegria no sofrimento de Cristo. É um sofrimento redentivo. Sofrimento que nos traz o perdão. Mas o mundo não tem como compreender isso. O pecador, para poder arrepender-se de seu pecado, precisa entender essas coisas. Mas, de modo geral, o mundo não quer entender que Jesus morreu por ele. Eu acho que, assim, para a gente poder entender o que é a cruz, a gente precisa reconhecer que a gente precisa de um Salvador. E nem sempre as pessoas estão dispostas a isso. Porque, por exemplo, para eu ir a um hospital, eu preciso reconhecer que eu estou doente. Está doente. Para eu ir à faculdade, para eu ir à escola, eu preciso reconhecer que eu não sei. Eu preciso aprender. Então a cruz é a mesma coisa. Para eu reconhecer na cruz aquilo que ela é, eu preciso reconhecer que eu preciso de um Salvador. Precisa de um Salvador. Esse hino nos fala sobre a nossa alegria na morte de Cristo. Nós nos gloriamos nele. Essa salvação do Senhor Jesus não é, portanto, para humilhar o homem, dizer ao homem, olha, você
é só um pecador, você não vai ter nada na sua vida, nenhum tipo de benesse espiritual. É para dizer, apesar disso, existe um Salvador para a humanidade. Mas, meu irmão, por que será que o ser humano tem um coração tão duro quanto a mensagem do Evangelho? Eu acho que pelas consequências da queda, porque o pecado nos afasta de Deus. E a morte de Cristo na cruz foi para nos reconciliar com Ele, nos aproximar de Deus de novo. Então, esse afastamento que a queda causou no homem de Deus, eu acho que esse é a grande causa de que a gente tem essa dificuldade de reconhecer Cristo como Senhor. O pecador, de um modo geral, é muito orgulhoso. É muito orgulhoso. Como você estava dizendo, ele não reconhece a necessidade que tem de um Salvador. Não reconhece. Outra parte deste hino que eu gosto muito, irmão Bruno, queridos irmãos, é o verso que fala sobre Cristo como nossa rocha eterna. É o segundo verso, segunda estrofe. Livre do pecado estou, do abismo me retirou, sobre a rocha eterna me firmou. Cristo, a nossa rocha eterna. Logo me lembrei daquela conversa entre Pedro e o Senhor Jesus Cristo, que a Igreja Católica, na sua teologia, deturpa, querendo fazer parecer que Pedro é a rocha sobre a qual a Igreja está firmada. Mas a rocha sobre a qual a Igreja está firmada é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. E algumas pessoas dizem que a declaração feita por Pedro é a rocha. Não. Cristo é a rocha. Cristo é o fundamento da igreja. O Senhor Jesus é que sustenta a igreja. O Senhor Jesus é que mantém a igreja. Ele é a rocha sobre a qual a igreja está construída. Eu até separei um texto bíblico aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 3. 1 aos Coríntios 3, versículos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então é Jesus o fundamento. Existem algumas análises, né? Elas são até bonitas, eu não vou dizer que não é, são até bonitas, de que o Senhor Jesus, com esse texto, com essa fala, ao chamar Pedro de rocha, o estava reabilitando ao ministério. O contexto geral da conversa é um contexto de reabilitação ministerial, sim, mas a afirmação específica sobre a rocha é Cristo. Porque como é que Pedro poderia ser reabilitado ao ministério, senão através de Cristo? Então, Pedro, tu, quando te converteres, encoraja os teus irmãos. Mas isso não faz de Pedro o fundamento da igreja, de forma alguma. O fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. E se o fundamento for Pedro, Pedro foi um homem muito usado por Deus, mas foi um homem. E Pedro morreu e não ressuscitou. O único que morreu e ressuscitou e está vivo é Cristo. É o Senhor Jesus. Então, se não for em Cristo, como pode sustentar a igreja? Não sustenta. A igreja do Senhor Jesus é imaterial, ela é espiritual. Essa igreja é imortal e ela não pode ter um fundamento perecível. Então, o fundamento da igreja é eterno, é Cristo. Mas o que mais significaria dizer que Cristo é a nossa rocha? Que ele deve ser Senhor absoluto sobre a nossa vida. Por exemplo, quando Jesus fala lá que buscai primeiro o reino dos céus, esse é um versículo que muita gente lê errado. Porque ele fala lá, buscai primeiro o reino dos céus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque antes disso ele está falando, olhai os lírios do campo, veja, Salomão em toda a sua glória não se vestiu tão bem como eles. Então Jesus está falando sobre as coisas básicas que a gente precisa para sobreviver e ele supre essas coisas. Então ele fala assim, primeiro o reino de Deus, ou seja, primeiro
Cristo como Senhor de tudo e todos. E dizer que Jesus é o Senhor de tudo e todos quer dizer que a gente abre o controle da nossa vida. Que a gente abre mão do controle das coisas que a gente tem para que Cristo possa governar. Outra coisa que eu fico pensando, não apenas Pedro é transitório, mas ele é instável também, né? Sim. Pedro foi o apóstolo mais instável que teve. Emocionalmente ele tinha uns rompantes, né? É. Uns momentos assim bem de uma fé exagerada e extravagante, outras vezes de uma fé tímida, quase inexistente. Algumas vezes o homem era um teólogo brilhante, outras vezes falava como um herege. Era bastante instável. A igreja não pode estar sobre um fundamento instável. Não pode. E o Senhor Jesus Cristo, como pedra de esquina, como pedra angular, como pedra fundamental, é 100% confiável. A palavra de Deus o chama de o verdadeiro homem e também ele é o verdadeiro Deus. Não há defeito nele, não há variação nele. Então o Senhor pode dar à igreja a sustentação plena de que a igreja necessita. Eu acho belíssima aquela definição que o apóstolo Paulo dá sobre a divindade do Senhor Jesus aos Colossenses. Lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala assim, a partir do verso 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Quer dizer que Cristo como rocha é estável, é imutável, mas ele também é aquele que dá a origem a todas as coisas e as sustenta. E o próprio Cristo afirma isso sobre si mesmo, porque ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Um estudo apologético sobre a verdade do Evangelho, um estudo apologético sobre a perspicuidade da Bíblia, isto é, a clareza da Bíblia, faz com que em Cristo, na pessoa de Cristo, repouse toda a autoridade do Evangelho. De que forma? Cristo, sendo quem é, afiança aquilo que a palavra de Deus diz. Então, a palavra de Deus é verdade porque Cristo é a verdade. A palavra de Deus é eterna porque Cristo é eterno. A palavra de Deus fala de salvação porque Cristo pode salvar. No Senhor Jesus, na qualidade de rocha, está toda a sustentação da mensagem que consta nas Sagradas Escrituras. Não é à toa que nós dizemos que Jesus é o centro da Bíblia, que toda a Bíblia aponta para Jesus. Isso não é um poema, é que a natureza perfeita de Cristo, o seu ministério maravilhoso, dão a validação de tudo aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Cristo. Cristo é o corolário de todas as promessas bíblicas. E quando a gente olha para essas afirmações sobre a veracidade da Bíblia, todas essas afirmações podem ser sustentadas na ressurreição de Cristo. Porque se Cristo diz que ele é Deus, e ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, então tudo que a Bíblia está dizendo é verdade. É verdade. Porque Jesus confirmou todo o resto da Bíblia. Todo o restante. Bom, antes de prosseguirmos nesse estudo, vamos ver a recomendação de leitura de hoje. Hoje eu quero recomendar de novo um livro que a gente falou, se eu não estou enganado, na semana passada, que é o Dicionário Teológico do pastor Claudionor Correia de Andrade. Esse dicionário a gente vai ver muito aqui, porque como a gente já falou outras vezes, é um livro que a gente consulta muito, porque é um clássico da teologia brasileira. E eu quero ler com os irmãos hoje a definição que o pastor Claudionor dá sobre Jesus. Ele traz várias definições sobre Cristo aqui, mas tem uma que me chamou bastante atenção, que é sobre Jesus, o Deus imanente. Ele fala assim, ó, desta maneira é identificado o Senhor Jesus Cristo, porque, tomando a nossa forma, habitou entre nós, fazendo com que Deus realmente estivesse entre os filhos de Adão. Por isso é ele conhecido como o Emanuel, o Deus conosco. Aí tem um versículo bíblico aqui de Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá
e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ou seja, Cristo como o fundamento da igreja, ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está conosco. Antes de retornarmos ao hino, eu quero deixar os nossos irmãos acompanharem algumas imagens da visita que a ETAD fez na semana passada à 45ª Assembleia Geral Ordinária da CGADB, que aconteceu na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Nós estivemos presentes ali, pudemos montar um lindo estande, conforme os irmãos podem ver nas imagens. Também nesse estande fizemos atendimento aos nossos alunos, aos pastores presidentes de igreja que agora estão abrindo núcleos da ETAD, fizemos a entrega de certificados, diplomas, distribuímos bastantes presentes aos convencionais, dando-lhes livros da nossa editora, as edições Bernard Johnson, bem como livros didáticos da ETAD. Estivemos presentes lá o irmão Bruno e o irmão Davi, que é o comportor da ETAD. Eu também estive lá e queremos agradecer a CGADB, também a nossa CPAD, por nos oportunizar a chance de ali estar com esse estande tão bonito, tão belo. Muito obrigado aos nossos irmãos, organizadores da Assembleia Geral da CGADB em Cuiabá, especialmente ao presidente da CGADB, pastor Zé Wellington Júnior, também ao pastor Alexandre Florencio, que nos recebeu ali com tanta alegria, com tanto bom apoio, que Deus o abençoe, e esperamos as próximas convenções nas quais juntos estaremos em nome do Senhor Jesus Cristo. A ETAD agradece em nome de seu presidente, o pastor Terence Bernard Johnson. Mas, irmão Bruno, eu tenho mais um outro texto aqui que me chama a atenção nesse hino, que diz assim: divinal louvor Jesus me deu, harmonia que vem do céu. E a palavra de Deus nos fala, num dos salmos, que é o seguinte: tu me deste o teu canto, me deste o teu louvor. Mas, meu irmão, eu me perdi na enorme relevância dessa afirmação. Começando pelo fato de que nós, às vezes, imaginamos que o louvor que entoamos, que direcionamos a Deus, né, vem do nosso coração. Ele pode até brotar em nós, em nosso coração, mas a origem dele é celestial. Nós cantamos e louvamos segundo o céu nos ensina a cantar e a louvar. Isso dá um certo tamanho, uma certa envergadura ao nosso canto. Significa que a gente não pode sair adorando a Deus de qualquer maneira. Não, a gente não pode adorar a Deus de qualquer maneira, nem cantar qualquer coisa. Porque, como a gente está vendo aqui, é um hino bíblico. Ele fala de muitos versículos bíblicos aqui, condensado em poucas estrofes, mas é um hino bíblico. Uma vez a irmã Doris me disse assim, que ela gosta de todos os dias ler um salmo, porque ela precisa aprender a adorar. E tem que aprender a adorar com a Bíblia. Ah, perfeito, com a palavra de Deus. Meu irmão, já falamos disso algumas vezes, aqui, em conversas, fora do programa, mas é absurdamente incômoda a realidade do canto, dos hinos na igreja hoje. Bruno, eu já tive a curiosidade de fazer a verificação, e ao longo de várias semanas, excetuando os hinos da harpa, nenhum outro hino cantado nos cultos ia da terra para o céu adorando a Deus. Eram sempre hinos cantados de homens para homens, homens encorajando homens, homens agraciando homens, mas nunca os homens rendendo louvores ao Senhor. Os hinos hoje andam de lado, eles não sobem.
E tem um que eu acho que é pior que tá vindo agora. Tem uns que é Deus cantando pro homem. Deus cantando para o homem. Aí a inversão das inversões, A inversão né? Ao invés de louvarmos a Deus, Deus canta para o homem. Mas é de uma tragédia espiritual. Eu não sei se há recuperação para isso. Eu sei que o Senhor Jesus perdoa todo pecado. Mas eu não sei se quem chega no ponto de adorar ao homem, ao invés de adorar a Deus, está disposto a voltar atrás. Então, o nosso louvor vem do céu, vem do Senhor. Isso significa, então, primeiro, não é qualquer coisa que se diz a Deus. Uhum. Mas não apenas o conteúdo, a forma também importa. Sim, a forma também. Porque assim, quando a gente lê os evangelhos, eu percebo que sempre repete umas expressões lá. Que sempre que Jesus terminava de fazer alguma coisa, a Bíblia fala, e retirou-se o Senhor Jesus para orar. Então, era um momento solene que Jesus fazia. Ele saía para falar com Deus. Ele saía para orar. E a gente faz hoje em dia. Mas eu queria que você partilhasse com os nossos irmãos a respeito de um estudo que você leu e depois você me contou, já faz algum tempo, sobre como esse ambiente de worship, dominado por aquele fundo que o pessoal chama de pad, né? Uhum. Aquele zumbido, vai envolvendo as pessoas e impedindo-as de raciocinar. Um psicólogo diz que esse tipo de música, ele induz o córtex cerebral a uma anestesia. Então, é praticamente uma hipnose que acontece nesse momento. Então, as pessoas ficam em êxtase nisso daí. E isso se repete constantemente porque esse estímulo que é dado ao córtex, ele libera no nosso corpo endorfina, que é a substância que causa bem-estar pra gente. Então isso vicia. São pessoas que estão viciadas no bem-estar. Então acontece o quê? É pregado no púlpito sobre não mais uma prosperidade financeira, mas uma prosperidade emocional. E é cantado sobre essa prosperidade emocional que vicia todas as pessoas, que viciam quem está nesse ambiente. Então, qualquer coisa que vá contra, que aponte o pecado, que é o que a Bíblia faz, fere o ego. Então, não faz mais. Então, rejeita. Então, quer dizer que esse ambiente bem característico do worship é hipnótico. É hipnótico. É contrário ao espírito do culto racional. Não é um culto que é feito com a razão. Por exemplo, a gente já viu caso de pessoa que assim, o Espírito Santo desceu e eu não pude me controlar. Quem não pode se controlar? Você é boneco? E o espírito do profeta não é sujeito ao profeta? Como assim? Virando fantoche de Deus? Não, é de uma ignorância isso daí que me deixa bravo, me deixa irritado, porque não adora a Deus como deve adorar e tudo que a Bíblia fala que aponta o nosso pecado, que fere o nosso ego, é rejeitado. Foi assim que na patrística surgiu aquelas formações de vários cânones, começando lá com Marcião, que fez o cânon dele, que retirava da Bíblia tudo aquilo que apontava pecado. Então ele tirava a exortação de Jesus, ele tirava aquelas frases muito enfáticas de Paulo, em Romanos, por exemplo, cortava tudo e deixava uma Bíblia branda, bem que não aponta pecado, mas não salva ninguém também. Não salva ninguém também. Antes de caminharmos à conclusão do nosso programa, vamos conhecer quem foi o autor deste hino. Aí está ele, Charles Hutchinson Gabriel. Este homem é destacado na história da himnódia cristã, especialmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, não só pela harpa, mas por outros hinários congregacionais, porque a sua trajetória musical começou a despontar quando ele era ainda bastante pequeno. Aos 7 anos de idade, conta-se uma história, e os biógrafos de Charles Gabriel não dão por certo que a história seja exatamente essa. Mas conta-se a história de que ele, tendo sido encontrado criança ainda,
numa certa situação, por um pastor de uma igreja presbiteriana, recebeu do pastor um desafio. E o pastor lhe disse assim: Charles, esse é o sermão que eu vou pregar no próximo domingo. Escolha um hino para cantarmos na igreja. E o menino, ao invés de escolher, compôs um. Parece que a história não era exatamente essa, mas, de fato, aos 7 anos ele já estava compondo hinos. Então há uma certa divergência entre os biógrafos, alguns dizem que foi assim, outros dizem que não foi exatamente isso, mas todos concordam com o fato de que ainda menino, aos 7 anos, ele já estava compondo letras que eram cantadas pelos crentes no culto. E os pais de Charles Gabriel eram professores de canto. Os pais dele tinham uma escola de música funcionando em casa. Esse menino, criado nesse ambiente, logo aprendeu a tocar vários instrumentos sozinho, sem muita instrução formal, mas tornou-se um grande musicista. Saindo já mais tarde da casa dos pais, abriu sua própria escola de canto, na qual formou muita gente também, e estima-se que o total de suas composições de hinos ultrapassem o número de 7.000 poesias dedicadas a Deus. 7.000 hinos compostos ao longo de toda a vida. Eu não sei se eu conseguiria guardar a melodia de 7.000 canções, mesmo que eu tivesse escrito as 7.000 canções. Ele compôs 7.000. Então essa é a história do compositor deste hino, Charles Hutchinson Gabriel. Mas uma história muito bonita, nascido, criado, vivido e também passou para o Senhor no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Mas, meu irmão Bruno, chegamos ao final? Chegamos ao final. Então, queridos irmãos, chegando ao final desta conversa, deste estudo a respeito da alegria em Cristo, nós vamos deixar os irmãos na companhia das nossas queridas instrumentistas, nossas queridas musicistas, membros da banda Boas Novas, o conjunto musical Detade, para apreciarmos esse hino tão belo. E enquanto fazemos isto, o nosso querido irmão Alexandre Valeriano nos trará a mensagem devocional deste programa. Irmão Bruno, paz do Senhor, Deus abençoe. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, meus irmãos. E até o nosso próximo programa, meus irmãos, se assim Deus nos permitir. Meus queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos meditando neste devocional sobre o hino de número 14, que fala bastante a respeito da alegria, do gozo em ter o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Por falar em alegria, não poderíamos ir para outro livro, outra epístola, senão a Epístola da Alegria, que é a Epístola de Paulo aos Filipenses. E eu te convido a abrir a sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo também de número 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando passei a meditar a respeito deste hino, eu não pude ir para outro lugar senão a Epístola de Filipenses, porque nela nós aprendemos com o apóstolo Paulo a verdadeira alegria em nossas vidas. Aprendemos que a base desta alegria não envolve circunstâncias. Quando Paulo escreve essa epístola, ele está falando de dentro de uma prisão. Ele está falando de uma incerteza a qual ele vivia, ou seria solto, ou seria condenado, mas a certeza que ele tinha, mesmo estando dentro de uma prisão, é a certeza que Jesus Cristo é para a vida dele o motivo de toda alegria. Por isso ele fala aos filipenses: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A base da nossa alegria, ela é Jesus Cristo. A base do nosso contentamento, do nosso gozo, tem que estar em Jesus Cristo. As circunstâncias, elas podem até dizer coisas para que nós estejamos tristes, até ter situações que nos deixam abatidos. Mas se você olhar para Jesus Cristo, você vai ver que tem muito mais do que motivos para se alegrar. Por isso, o nosso hino de hoje, ele diz assim: ó que gozo sinto em Jesus, que por mim expirou na cruz.
E nós lendo o livro, a Epístola de Filipenses, nós vamos ver alguns motivos que deixaram, que fazem de Paulo este homem tão feliz, mesmo dentro em prisões. Ele diz assim que Jesus, para ele, é a vida, a própria vida dele. Por isso ele diz, para mim, o viver é Cristo. Capítulo de número 1, verso de número 25. Quando nós vivemos para Cristo, quando nós vivemos em Cristo, a alegria ela toma conta do nosso coração. Não existe mais nada que possa tirar isso de dentro de nós, porque o nosso viver sendo Cristo, temos um viver alegre, um viver feliz. E ele ainda diz que a sua alegria vem do exemplo de Cristo, porque diz no capítulo 2 e verso 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não tendo por usurpação sendo igual a Deus, antes esvaziou-se para se entregar por nós. Por isso, que alegria maior podemos ter senão em Cristo, que se esvaziou para se entregar por nós, o exemplo maior de tudo que nós temos em nossas vidas. Jesus Cristo, Ele é o motivo da nossa alegria. Paulo ainda vai dizer, irmãos, que este motivo de sua alegria é aquilo que o leva para a sua vocação. No capítulo de número 3, verso 14 de Filipenses, ele diz assim, prossigo para o alvo, que é Cristo, para o prêmio da minha vocação. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós caminhamos em Cristo, cada um dos nossos passos é motivado pelo prêmio da salvação de nossa alma. Ainda assim, Paulo diz, Ele é a minha fortaleza, tudo posso naquele que me fortalece. Capítulo 4, versículo de número 13. Olha só, Jesus Cristo é a nossa fortaleza, ainda fraco, Ele é a nossa fortaleza, ainda debilitado, Ele é a nossa força. Então, por que temos tantos motivos de alegria? Porque temos Jesus Cristo em nossas vidas. Então, olhe para Jesus Cristo e veja o que Ele fez na cruz. Alegre-se com Ele, olhe para Jesus Cristo, mas agora olhe para dentro de você e veja da onde Ele te tirou do pecado, Ele te deu uma nova vida, então alegre-se no Senhor, olhe para Jesus Cristo, olhe para a reconciliação que agora temos nele, através dele e por ele com o nosso Pai eterno. Alegre-se no Senhor Jesus Cristo. Então eu encerro esse devocional dizendo para você que a alegria constante e profunda é uma consequência de um relacionamento constante e profundo com Jesus Cristo. Quanto mais você estreitar este teu relacionamento com Ele, mais alegre, mais gozo você terá, porque Ele é a nossa vida. Por isso Neemias diz, capítulo 8, versículo de número 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Encerro dizendo, sempre avante, quero andar como no hino, até no céu chegar. Que Cristo Jesus te abençoe. Tenha uma excelente noite e a paz do Senhor Jesus.